E aí, galerinha do primeiro ano, professor Denilson de volta para a gente trabalhar mais uma revisão. E hoje revisão de quê? Idade média. Apenas 5 questões rapidinho, então segura aí, galera. Vamos lá. Primeira questão, the first question. Considera os textos abaixo. De modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. A razão recebe o apoio da fé. Quem está dizendo aí? Papa João Paulo II. Tá? Outro texto. As verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã. Quem está dizendo isso? São Tomás de Aquino. Beleza? Bom. Refletindo sobre os textos, pode-se concluir that. Letra A. A encíclica papal está em contradição com o pensamento de Santo Tomás de Aquino, refletindo a diferença de épocas. Está em contradição? A ideia de razão. O que os dois estão dizendo a respeito disso? O João Paulo II está criticando a razão e o Santo Agostinho apoiando. Ou Santo Agostinho não. O Santo Tomás de Aquino está apoiando. Os dois estão falando bem da razão. Tá bom? Os dois estão falando bem da razão. Tanto o João Paulo II quanto o São Tomás de Aquino. Letra B. A encíclica papal procura complementar a São Tomás de Aquino, pois este colocava a razão natural acima da fé. Acima da fé? C. A igreja medieval valorizava a razão mais do que a encíclica de João Paulo II. D. O pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas em nossos dias não tem relação com o pensamento filosófico. Não? Claro que tem. Tanto a encíclica papal como a frase de São Tomás de Aquino procuram conciliar o pensamento sobre fé e razão. Isso, galera, é muito fácil. Os dois estão apoiando a razão. Encorajar os crentes a empenhar no campo da filosofia para que ilumine os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz com o apoio da fé. Tá? E o São Tomás de Aquino, as verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã. Ou seja, um não se sobrepõe à outra. Então, os dois estão convergindo no que diz respeito à ideia de razão. Então, fica aqui, letra E. Beleza? Question number 2. Uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é a sociedade feudal era semelhante ao sistema de castas. Era a sociedade de ordens, clero, nobreza e servos. Os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos? Não. Eram dos bárbaros germânicos. C. Vilões e servos estavam presos a várias obrigações. Vilão aqui não é bandido. Vilão é quem mora na vila, nas vilas, nos pequenos vilarejos. Vilões e servos que moravam ali numa fazenda do senhor feudal. Estavam presos a várias obrigações, entre elas o pagamento anual de captação, talha e banalidade. Vamos ver. A economia do feudo era dinâmica? Não, de jeito nenhum. As relações de produção eram escravocratas? Também não, eram feudais, eram servis. Tá bom? Professor, mas tinha um escravo ali. Podia ter, tá? Mas não era um escravismo. Tá bom? Não era um escravismo, era um feudalismo, a forma de trabalho é a servidão. Tá bom? Então, a correta aqui é das obrigações. Corvéia, talha, banalidade, torção de Pedro, captação, beleza? Então, correto aqui, letra C. Eles estavam presos às terras porque eles nunca conseguiam pagar isso aqui. Então, eles tinham que ficar ali devendo para o senhor feudal. Não eram escravos, mas não podia sair porque nunca conseguia pagar. Beleza? Vamos lá? Questão número 3. Nas relações de sucerania e vassalagem dominantes durante o feudalismo europeu, é possível observar que, letra A, a servidão representou, sobretudo na França e na Península Ibérica, um verdadeiro renascimento da escravidão conforme existia na Roma Imperial. Servidão é o renascimento da escravidão? Oh, meu Deus!
Never. Jamais. B. Os suzeranos leigos formados pela grande nobreza fundiária distinguiam juridicamente os servos que trabalhavam nos campos dos que produziam nas cidades. Será? C. Mesmo dispondo de grandes propriedades territoriais, os suzeranos eclesiásticos não mantinham a servidão nos seus domínios, mas sim o trabalho livre. Será que os suzeranos eclesiásticos, né? Ou seja, aquela nobreza ligada à igreja, ou membros da igreja que tinham fazenda, eles não tinham a questão do trabalho servil, mas o trabalho livre? D. O sistema de impostos incidia de forma pesada sobre os servos. O imposto da mão morta, por exemplo, era pago pelos herdeiros de um servo que morria para que continuassem nas terras pertencentes ao sucerano. Imposto da mão morta, gente, já ouviram falar? Mão morta. As principais instituições sociais que sustentavam as relações entre senhores e servos eram de origem muçulmana, oriundos da longa presença árabe na Europa Ocidental. Não. A correta aqui, galerinha, é da mão morta. Né? Temos corveia, temos talha, banalidade, torção de Pedro e mão morta. Mão morta é justamente isso que está dizendo aqui. O servo morre, né? Se os familiares quiserem continuar ali no feudo, vai ter que pagar esta taxa para o senhor feudal, chamado de mão morta. Beleza? Bom nome, bacana, né? Desse imposto aí. 4. As feiras na Idade Média constituíram-se as feiras, instrumentos de comércio local das cidades para o abastecimento cotidiano dos seus habitantes. Não era local, era muito mais amplo, né? Viam produtos de várias outras regiões de outros continentes, até da Ásia. B. Áreas exclusivas de câmbio das diversas moedas europeias. Não. E tira esse acento daqui que está errado, tá bom? Não era exclusiva. C. Locais de comércio de amplitude continental que dinamizaram a economia da época. Parece que está certo, né? Vamos só confirmar com as outras, the others items. Locais fixos de comercialização de produção de feudos. Não. Instituições carolíngias para o renascimento do comércio abalado com as invasões do Mediterrâneo. Não, gente. Né? Isso vem muito depois do Império Carolíngio. Tá bom? Então, a correta aqui, locais de comércio de amplitude continental. Beleza? Vamos para the last question. As corporações de ofício eram organizadas com o objetivo de quê, galerinha? Olha só, defender os interesses artesanos diante dos patrões, proporcionar a formação profissional dos jovens fidalgos, aplicar os princípios religiosos às atividades cotidianas, combater os senhores feudais, proteger os ofícios contra a concorrência e controlar a produção. Letra E. Era uma das primeiras formas de monopólio que o mundo ocidental, né, vai observar. As corporações de ofício. Também vai ter as guildas. Corporação de ofício era a união de produtores, de artesãos, certo? Então eles queriam fazer o quê? Proteger contra a concorrência de outras pessoas na localidade ou de outras regiões e também controlar a produção, tanto o que se produzia quanto a qualidade daquilo que se produzia. Beleza? Então fica aqui, letra E. Certinho? Então a gente finaliza por aqui, tá? E na próxima semana eu vou gravar a videoaula do livro número 3, né? Vamos iniciar o próximo livro e espero que vocês tenham em mãos. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.